Sejam todos bem-vindos. No dia de hoje, nós damos início à terceira palestra do ciclo de palestras que a Ambra University se propôs a enfrentar dentro da temática dos aspectos jurídicos e sociais do Covid-19, o coronavírus. E no dia de hoje, nós temos a feliz presença do professor doutor Rafael Dresch. O professor doutor Rafael Dresch, ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-doutor como Visiting Scholar na University of Illinois at Urbana-Champaign. Ele é advogado, professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no mestrado e no doutorado, e também é professor aqui da Ambra University no mestrado. Professor Rafael, seja muito bem-vindo entre nós nessa palestra sobre os impactos da pandemia da Covid-19 nos contratos e na responsabilidade civil. É uma honra tê-lo, senhor, aqui conosco. Seja muito bem-vindo e uma ótima palestra. Bom dia a todos. Obrigado, professora Rosane. Para mim também é uma satisfação poder retomar as atividades aqui com a Ambra, especialmente com esse time que atua tão bem, nos ajudando aí a organizar as aulas, as palestras. Eu sempre gosto de referir que a Ambra é uma atividade, a Ambra apresenta uma forma de ensino disruptiva. A gente fala muito de inovação e de disrupção, e no ensino a Ambra é um case nesse sentido. Eu já dei aula na graduação, no mestrado da Ambra, nas várias palestras também, acho que foram... essa é a terceira palestra, talvez eu seja um dos que tenha mais apresentado e feito essas palestras junto à Ambra, e realmente a forma de organização que é feita, a forma como a metodologia é aplicada é impressionante. Então, obrigado pelo convite, mais uma vez, para participar desse conjunto de palestras sobre os impactos jurídicos da pandemia. E gostaria de saudar também a todos os que estão online. Para mim é uma satisfação poder compartilhar com vocês essa minha reflexão, e desde já gostaria de deixar bem claro isso. Nós estamos vivendo um momento ainda inicial dessa pandemia, e as considerações que eu vou apresentar aqui são considerações, reflexões sobre uma primeira visão sobre essa situação atual da pandemia e os reflexos que isso tem nos contratos e na responsabilidade civil. Não é minha pretensão aqui abordar o tema de forma exaustiva, até porque o mundo dos contratos e da responsabilidade civil ele é realmente amplo. São vários os tipos contratuais, várias as formas de responsabilidade que vão ser desafiadas em relação a essa situação, esse impacto, e por isso a minha impressão, as minhas reflexões, elas vão partir de uma análise das ferramentas, dos instrumentos jurídicos que nós temos para lidar com essa situação, com esse fato que é dado e que afeta a nossa vida de diversas formas. Como foi pedido aqui pela organização, eu não vou me aprofundar sobre uma descrição do fenômeno da pandemia, em função desse novo vírus e dessa nova doença que decorre desse vírus, o coronavírus e a doença Covid-19. Nós estamos recebendo uma carga informacional muito grande ainda a respeito do que é, em primeiro lugar, esse vírus, do que é essa doença, de como essa doença pode ser tratada, de como a questão da saúde pública pode ser enfrentada, os impactos econômicos que podem surgir disso e como lidar com esses impactos. Nós estamos diante de uma situação que, a princípio, todos vão perder. É uma relação, em geral, de perde-perde nos contratos, a gente vai ver isso.
De um lado nós temos um contratante que vai perder, e de outro lado nós temos outro contratante que vai também perder em função dessa pandemia que decorre dessa doença viral. E por isso a situação ela é difícil para todos, até porque pelo prognóstico que se apresenta, né, em vários cenários nós vamos ter uma situação de recessão mundial na economia. Eu não quero ser alarmante aqui, mas eu acho que todos nós devemos estar preparados para, de forma racional, com calma, adotar as medidas necessárias, enfrentar os problemas de uma forma geral e, mais especificamente, nas nossas relações contratuais, nas nossas relações na vida como um todo. Tá? Bom, dito isso, eu acho que nós podemos falar um pouco dessa situação atual, né? Os dados de ontem fornecidos no Brasil, né? O Brasil está na ascendente naquela curva da epidemia, como vocês já devem saber. Os números estão numa crescente, né? Nós temos atualmente 46 casos de mortes, né? Falecimentos na data de ontem, melhor dizendo, no Brasil, e ao total são 2.201 casos confirmados. O epicentro da doença é em São Paulo, que é a região populacional aí mais concentrada no Brasil, e esses números vão aumentar. Né? Todos nós sabemos que isso vai acontecer, em outros países isso já está acontecendo de uma forma bem mais drástica. Nós temos o exemplo primeiro da China, né? Hoje da Itália, da Espanha, e nós temos que nos preparar. Essa é a questão. Nós não estamos diante de uma simples gripe, né? Nós estamos diante de uma pandemia mundial. E essa pandemia mundial ela traz vários impactos, como eu mencionei antes. Impactos na saúde, impactos na economia, impactos sociais, impactos jurídicos. São várias as abordagens que podem decorrer desses impactos, mas eu vou me concentrar especificamente num tipo de impacto, que é o impacto jurídico, e ainda de forma mais específica nos impactos que essa situação traz para os contratos e para a responsabilidade civil. A minha análise até ela está focada mais no direito contratual. Eu vou usar a maior parte do nosso tempo aqui na palestra tratando das questões contratuais, e no final eu vou abordar algumas reflexões em relação à responsabilidade civil também. Como eu referi, são reflexões iniciais. Cada um dos pontos que eu vou apresentar aqui, eles podem gerar um aprofundamento, certamente, e disso nós podemos combinar e projetar todos nós, né, estudos e palestras e debates sobre esses diversos pontos. Bom, então, para falar um pouco de contratos e responsabilidade civil, na análise jurídica, nós temos que entender, né, e no primeiro momento falando da questão contratual de forma mais específica, que nós estamos diante de um evento, um fato que acontece de forma superveniente às relações contratuais. E aí, no primeiro momento, falando dos contratos. Então, nós temos contratos que estão em andamento, né, que têm a sua realização das prestações nesse momento, e esse fato superveniente acaba impactando e afetando a relação contratual, principalmente a realização das prestações. Então, o direito, de alguma forma, deve lidar com essa situação, com esse momento em que uma pandemia, um fato que impacta de forma importante nas relações contratuais, ele se apresenta. Como lidar com os impactos dessa pandemia diante da execução contratual? Essa é a grande questão. Outras análises podem ser feitas sobre a questão contratual, que nós vamos falar em seguida, mas eu acho que o fator principal é esse. O que acontece com os contratos diante desse fato superveniente, desse evento superveniente posterior à formação do contrato. Por que isso? Porque, de alguma forma, o exercício das prestações ele vai ser afetado. Seja em função da proibição
da realização da prestação, o poder público adota certas medidas e proíbe a realização da prestação. Né? Nós temos as situações, por exemplo, né, de fechamento de shopping centers. Como vai se dar a prestação nas locações de shopping center? Não é possível a realização da prestação. Diante disso, como equacionar a questão da remuneração dos aluguéis, né, do pagamento dos aluguéis pelos locatários aos locadores nos shopping centers? Nós não sabemos, inclusive, quanto tempo esse fechamento vai se perpetuar. Mas certamente isso terá um impacto na utilidade das prestações. Nós devemos analisar e buscar refletir sobre esse impacto. Eu estou vendo que o pessoal está falando que está cortando. Vocês estão conseguindo me ouvir aí, pessoal? Não se preocupe, a gente consegue te ouvir. Mais de 100 pessoas, então a sala lotou. Provavelmente algumas pessoas têm internet mais baixa, não se preocupe, a gente pede para que essas pessoas usem o YouTube e eu vou mandar um link do YouTube. Ah, tá. Não, é que eu vi ali que as pessoas estavam referindo que não estavam conseguindo assistir, mas pelo que o Alfredo colocou, quem não conseguir assistir pode acessar o YouTube, que isso vai se tornar mais... esse problema vai se resolver. Tá? Bom, então, diante desses impactos, né, por exemplo, fechamento, proibição de certas atividades, fechamento de shopping centers, por exemplo, nós temos um impacto na relação contratual. A prestação, a utilidade de uma prestação, ela se perde, ou mesmo a realização da prestação se torna impossibilitada. Às vezes, de forma direta, o poder público proíbe certas atividades prestacionais, em outras situações, isso decorre de um reflexo. As medidas instituídas pelo poder público, como o isolamento social, por exemplo, como o fechamento de escolas, por exemplo, a proibição de aulas, isso pode impactar de forma direta, né, na realização da atividade, ou mesmo de forma indireta. Diante disso, nós estamos numa situação de impossibilidade de cumprimento. Tá? O cumprimento do contrato, das prestações contratuais, ele se torna inviável, né? Se torna impossível. A gente fala da impossibilidade do cumprimento da prestação. E a impossibilidade do cumprimento, ela pode ser classificada aí como definitiva ou temporária. Né? Nós estamos diante de uma situação em que, em certos contratos, o cumprimento, até porque nós temos situações em que o tempo é importante, né? Então o cumprimento ele perde a sua utilidade. Né? O exemplo que tem se falado até aí de forma ilustrativa, né? Mas numa brincadeira que fazem, né? Certos eventos de casamento, eles há uma contratação, né, da organização das festas de casamento e em função, né, desse isolamento social e das medidas determinadas pelo poder público, a festa não pode se realizar. Como se equaciona essa relação que se estabelece, né, entre o organizador da festa, né, ou as outras prestações, as outras contratações da festa, né, os pagamentos realizados, né, e a não realização da festa? Será que a festa vai se realizar no futuro? Será que essas prestações poderão ser utilizadas no futuro? Fica uma questão, pode ser um cumprimento definitivo, não vai ser mais possível realizar a contratação, ou, né, pode ser uma impossibilidade temporária. A impossibilidade é definitiva, quando a prestação não tem mais utilidade, né, não se tem mais como realizar a prestação nas condições que deveria ser realizada. Ou, né, em outras situações, a impossibilidade é temporária. Nós vamos ter essas medidas, mas quando retomar as atividades, o contrato pode ser restabelecido e pode ser cumprida a prestação. Tá? Além disso, nessa classificação da impossibilidade, nós podemos estar diante de uma impossibilidade absoluta, né, que é a situação em que não há como cumprir de nenhuma forma e a prestação não tem qualquer utilidade, ou uma impossibilidade relativa, quando há uma dificuldade no exercício prestacional, a prestação ela pode se realizar, mas ela perde em utilidade. Diante dessa situação, na impossibilidade absoluta,
a consequência que nós temos mais direta é a extinção da obrigação e a liberação do devedor. Essa é a regra geral, vamos dizer assim. Já na impossibilidade relativa, essa liberação do devedor ela não se dá de forma direta. A dificuldade, a onerosidade da prestação, ela não vai extinguir a priori a obrigação. E nesse sentido, nós vamos ter outros instrumentos que não a impossibilidade do cumprimento, outros institutos jurídicos que podem atuar sobre essa situação de onerosidade excessiva, que nós vamos analisar na sequência aí, da nossa palestra. Então, a impossibilidade do cumprimento, seja definitiva ou seja temporária, ela gera essas consequências. Na definitiva, o cumprimento não pode ser mais realizado, e aí sim a consequência mais comum é essa exoneração da obrigação e a liberação do devedor, mas nas situações de impossibilidade temporária, nós vamos ver que é possível que as partes retomem o cumprimento, e muitas vezes isso pode ser acordado. É o que a gente tem aconselhado aos clientes, e já tem atuado nesse sentido, de organizar alterações contratuais prevendo essa situação de impossibilidade temporária e já prevendo a retomada, quando possível, da realização das atividades, da prestação. A conciliação, o consenso, muitas vezes a cooperação, na maioria das vezes eu poderia dizer, é um caminho adequado para solucionar essas questões. Medidas unilaterais, elas devem ser evitadas, até porque isso pode gerar uma consequência posterior, em função de litígios, sejam judiciais, sejam em arbitragens, que vão gerar um custo ainda maior para os contratantes. A gente tem recomendado que, na medida do possível, se estabeleça um consenso sobre essa reorganização do contrato, esse ajuste, esse repactuar do contrato. Um instrumento adequado para isso é uma alteração contratual, que as partes podem alcançar através desse consenso. Uma questão que seria interessante mencionar nesse ponto é que, às vezes, esse consenso ele tem que ser provocado. Em algumas situações, a parte deve propor e deve buscar estabelecer ao seu contratante essa necessidade, demonstrando que o cumprimento da prestação não tem a mesma utilidade ou é impossível, mas que essa situação é temporária e que lá na frente a prestação vai poder ser realizada. Então, um caminho é o caminho da cooperação. Um primeiro caminho é o caminho da cooperação, eu diria dessa forma. Bom, mas seguindo na nossa análise, essa situação da pandemia, ela também caracteriza, e todos têm falado sobre isso, nesse sentido, uma situação de caso fortuito ou força maior. O caso fortuito e força maior, o Instituto é conhecido no direito contratual, no direito das obrigações em geral. A gente tem uma disciplina no Código Civil, que prevê a situação de caso fortuito e força maior. E lá no Código Civil, no artigo 393, no parágrafo único, estabelece que na situação de caso fortuito ou força maior, verifica-se pelo fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, esse fato necessário, e que os efeitos não se pode impedir esses efeitos, que me parece que é a situação que decorre da pandemia, nós estamos diante de uma situação de caso fortuito e força maior. Na doutrina se discute muito se existe uma diferença entre caso fortuito e força maior. Alguns autores referem que o caso fortuito seria um evento passível de evitar as suas consequências, mas seria um evento realmente imprevisível. Um evento totalmente aleatório e fora do que se imagina em relação aos riscos do contrato. Seria um evento decorrente de um risco que não se podia considerar ou imaginar em relação à contratação, mas se fosse
previsível até poderia ser evitado, né? Enquanto que a força maior seria um evento que nós até podemos prever, mas quando da sua realização não se pode de nenhuma forma eliminar as suas consequências, os seus efeitos. Alguns falam dessa diferença entre caso fortuito e força maior, mas essa diferença ela é debatida, né? Muitos entendem que é a mesma coisa, caso fortuito e força maior, mas existem opiniões diferentes, né? Então, por isso eu coloquei essa interrogação. Eu acho que nesse caso da pandemia não tem muito sentido a gente debater essa diferença. Me parece que é uma situação principalmente de força maior, sem dúvida. Ou seja, nós podemos até entender que pandemias ou epidemias acontecem de tempos em tempos, mas quando acontece uma pandemia viral, ainda mais em termos mundiais e com as consequências como essa que nós temos, nós não temos como evitar os seus efeitos. Né? Então é realmente uma situação de força maior, caracteriza, na minha visão, essa situação de força maior. Bom, qual a consequência, então, da força maior, né, para as relações obrigacionais, e tanto para a responsabilidade civil, mas principalmente para o contrato que nesse momento nós estamos analisando? O devedor da prestação não vai responder, né, pelo prejuízo que esse evento ocasionar, tá? A não ser que ele assuma expressamente. Aqui a gente está falando bem de contrato, né? Por quê? Porque o contrato ele pode prever, né, pode disciplinar a ocorrência da força maior. O contrato pode, em alguns contratos, né, isso está previsto. Existe uma previsão, existe um clausulado sobre a ocorrência do caso fortuito e força maior. Nessas situações prevalece o convencionado. O próprio artigo 393 ele estabelece que essa exoneração da responsabilidade do devedor ela ocorre quando não for convencionado, não for disciplinado expressamente pela contratação, né, ou por um negócio realizado entre as partes. Esse é um tipo de cláusula de alocação de risco, né? É bem possível, então, e muitas vezes é um cuidado que se deve ter, para disciplinar a situação, né, da ocorrência da força maior. Muitas vezes, o convencionado, inclusive, reforça o que o artigo 393 já estabelece. Em outras situações, a alocação dos riscos é diferente. Pode-se estabelecer que o devedor vai responder pelos prejuízos mesmo numa situação de força maior. Então, importante relembrar que essa alocação de riscos estabelecida pelos contratantes, principalmente nos contratos civis empresariais, ela deve ser respeitada. Hoje, inclusive pela Lei da Liberdade Econômica, o artigo 421-A, né, estabelece esse respeito, né, essa necessidade de cumprimento da alocação de riscos estabelecidas pelos contratantes. Isso tem uma explicação econômica, porque são os contratantes que conhecem mais do seu negócio e eles têm as informações mais adequadas para alocar esse risco de forma eficiente. Então, o respeito a essa alocação de riscos é fundamental para que o contrato alcance uma maior eficiência econômica. Então, por isso, né, essa alocação de riscos ela deve ser respeitada, deve-se cumprir o que as partes estabeleceram. Mas nós temos essa regra supletiva, né, do artigo 393, né, quando as partes não estipularam de nenhuma forma essa situação, do caso fortuito da força maior, nós aplicamos o 393 e, a princípio, né, se estabelece a não responsabilidade, né, do devedor pelo cumprimento, né, pelos prejuízos decorrentes desse evento de força maior. Já a resolução do contrato é a outra consequência, né, que decorre da força maior. Então, primeiro, há uma ausência de responsabilidade pelos prejuízos, e a segunda consequência da força maior é a resolução dos contratos em que haja a impossibilidade do cumprimento. Então, contrato em que não há mais a possibilidade do cumprimento, e aí a gente está falando principalmente de impossibilidade, né, definitiva, ocorre, a consequência disso é a resolução da contratação.
E essa resolução da contratação vai ter efeitos diferentes dependendo do tipo de contratação. Se é um contrato de execução diferida, se é um contrato de trato sucessivo, as consequências podem ser diferentes. Num contrato de execução diferida, em que a prestação se torna impossível, as eventuais prestações já iniciadas, elas retornam aos contratantes. As partes retornam ao estado anterior à contratação. Status quo ante, vai se estabelecer, prestações iniciadas vão retornar a quem prestou. E os artigos 234, 248 e 250, na obrigação de dar, na obrigação de fazer e não fazer, vão determinar exatamente essa consequência da resolução, lá no direito obrigacional. Bom, seguindo nessa análise do caso de fortuito da força maior, portanto, a impossibilidade absoluta vai determinar a resolução do contrato com o retorno das partes ao estado anterior, que é o efeito da resolução. O exemplo é aquele que eu tinha mencionado, a festa de casamento. O sujeito aí tem, tanto ele quanto ela tem uma segunda chance, inclusive, para repensar a situação. Já nos contratos de trato sucessivo, que são aqueles contratos em que as prestações elas são exercidas e se renovam periodicamente, essa resolução ela não tem exatamente o mesmo efeito. Por quê? Porque as partes elas prestam de forma periódica, a utilidade das prestações ela se implementa de forma periódica, e com isso o efeito da resolução não é o retorno das prestações. Por exemplo, numa locação, a gente estava falando dos contratos de shopping center, locação em shopping center. Não tem sentido, ao resolver um contrato como esse, em algumas situações isso é possível, determinar o retorno das prestações iniciadas, porque as prestações já foram exercidas e a utilidade já foi implementada. Então tem que se ter esse cuidado para analisar o tipo de contratação. Na impossibilidade temporária, e aí existem duas situações. As partes podem resolver o contrato pela impossibilidade temporária, é possível a resolução, mas também é possível o repactuar das prestações, ou, inclusive, o repactuar no sentido de não só reduzir prestações, ou adequar as prestações no sentido da sua valoração em si, mas também estabelecer prazos de suspensão do exercício da prestação, que é o que a gente vê que tem acontecido muitas vezes. Já por agora, essa experiência dos últimos dias, das últimas semanas, isso tem sido implementado. As partes repactuando, às vezes suspensões temporárias, às vezes uma readequação de valores, tudo isso é possível e a cooperação e a conciliação é uma forma menos dolorosa, vamos dizer assim. A gente sabe que nem sempre é possível, mas quando possível é a recomendação que tem se estabelecido. Importante mencionar aqui dois princípios nesse momento. O princípio do equilíbrio contratual, na proteção do sinalagma do contrato. O que é o sinalagma? É a reciprocidade das prestações. As partes, ao repactuar, elas devem ter em vista essa necessidade do equilíbrio das prestações entre os contratantes, realizada entre os contratantes. Se um contratante tem um prejuízo muito elevado e um outro contratante, às vezes, até tem favorecimento com isso, é importante que se busque reestabelecer essa prestação com uma parte cedendo em favor do outro. O problema, muitas vezes, é que nessa situação de pandemia as duas partes perdem. E aí, pessoal, nessa situação nesse dilema de um negócio, de uma contratação de perde-perde, também o equilíbrio das perdas. Vejam que é algo interessante, O equilíbrio das perdas, ele também é possível e muitas vezes deve ser buscado, para que as partes possam repactuar a negociação, reequilibrando as perdas. Bom, aqui uma colega colocou, no caso de transporte escolar, podemos pedir a suspensão de pagamento. Esse é exemplo de escolas também, exemplo de situações em que o transporte, contratação de transporte, e o pagamento é mensal. A minha sugestão inicial é que se busque uma conciliação através até da suspensão de pagamentos,
né? Muitas vezes essa repactuação voluntária ela não é possível, e aí tem que se adotar certas medidas. Em algumas situações, a resolução, inclusive, do contrato. É o que a gente colocou aqui. Mas vai depender muito de cada caso, né? Tem que se buscar os elementos desse contrato e analisar, em primeiro lugar, é possível de forma cooperada equacionar as prestações, suspender e depois retomar, ou não, né? As partes têm objetivos totalmente diversos, eu vou ter que tomar uma medida unilateral. Nessa medida unilateral é importante manter, e aí o outro princípio que eu mencionei aqui, né? O princípio da boa-fé objetiva, manter os deveres anexos, o cumprimento dos deveres anexos. Dever de informar, notificar a outra parte, né? Demonstrar a situação de que a prestação nesse período não vai ter nenhuma utilidade, por exemplo. Tá? Então, os princípios do equilíbrio e da boa-fé objetiva, eles servem como elementos de análise dessas medidas que vão ser adotadas. Né? Essa é uma sugestão que eu faço, até pela prática aí com o direito contratual. Uma outra discussão interessante, e aí se aplica muito ao direito do consumidor, as relações de consumo, né, os contratos de consumo e as relações de consumo em geral, é a diferença entre o fortuito externo e interno. Tá? Lá no direito do consumidor se faz essa diferenciação. Aqui, pessoal, é importante mencionar o seguinte. Para os fortuitos internos, o que é o fortuito interno? O fortuito interno é aquela situação, aquele evento que ocorre no próprio exercício da atividade. Ele decorre, né, é um evento que se estabelece em relação ao elemento da prestação. Tá? Esse fortuito interno, né, que decorre do próprio exercício da prestação, seja no dar, no fazer ou não fazer, principalmente no caso do serviço, vamos dizer assim, no direito do consumidor se entende que ele não exime a responsabilidade. Já o fortuito externo, que é o caso da pandemia, tá? A pandemia, por isso que não tem tanta discussão, acredito, sobre isso. Alguma discussão pode existir, mas a pandemia, certamente, a pandemia viral que nós temos hoje, ela se caracteriza como um fortuito externo. Tá? Por quê? Porque não decorre da prestação, nem em regra, né? nas atividades em geral, não é um elemento da própria atividade prestacional. Seguindo com a análise, tá? É importante ainda falar que, em algumas situações, a impossibilidade ela não acontece de plano. A impossibilidade, ela, na verdade, não se apresenta no primeiro momento, mas já se estabelece uma incerteza sobre a possibilidade. Tá? Vai ser possível, né, principalmente em prestações que ainda não tiveram seu vencimento, né, tem aí o seu vencimento para o futuro. A prestação não é impossível nesse momento, se tem incerteza em relação às proibições, se elas vão perdurar, qual o tempo que elas vão perdurar, e nesse sentido uma situação de incerteza da possibilidade do cumprimento se apresenta. Tá? Nessas situações de incerteza, aqui nós temos um dispositivo no Código Civil que ele é específico, mas se tem mencionado que é possível uma interpretação extensiva, né, para pensar um caso como esse da pandemia. Nós não temos a impossibilidade, mas há uma incerteza em relação à possibilidade do exercício e cumprimento da prestação. Tá? O dispositivo é o 477 do Código Civil, que estabelece a exceção de insegurança ou de inseguridade, né, como se fala. E esse dispositivo ele disciplina de forma mais específica as alterações que ocorrem na situação patrimonial do devedor. Então se aplica essa possibilidade, a exigência do cumprimento antecipado, né, ou às vezes até a resolução, diante de uma comprovada alteração nas condições de prestar do devedor. Diante desse risco, né, que a alteração patrimonial do devedor gera, se pode buscar alternativas, né, como a exigência do cumprimento antecipado ou, às vezes, até, dependendo da situação, a consequência acaba sendo a resolução. Alguns autores têm falado, né, sobre a possibilidade de uma interpretação extensiva desse dispositivo, né, não de agora, isso já se analisa
em relação a outras situações na doutrina, mas se busca essa interpretação extensiva para situações de insegurança geral, né? Ou seja, diante de uma insegurança geral, não simplesmente alteração do patrimônio do devedor, em que se tem dúvida sobre a possibilidade do devedor, e uma dúvida comprovada, efetivamente comprovada, da possibilidade do devedor exercer essa prestação futura, é possível adotar as consequências do 417? Alguns doutrinadores têm entendido que sim. Eu menciono, por exemplo, o meu colega lá da URGS, o professor Bruno Mirage, que escreveu recentemente um artigo sobre essa situação também da pandemia e as questões obrigacionais, e ele refere, né, também essa discussão, né, e a possibilidade, em alguma medida, de buscar uma exceção de insegurança, né, em situações de insegurança geral, não simplesmente com alteração do patrimônio do devedor. Essa interpretação extensiva, né, já é defendida, por exemplo, pelo saudoso professor Rui Rosado, em relação à aplicação do Instituto do Inadimplemento Antecipado. O artigo 477, uma interpretação extensiva do 477, poderia se utilizar como fundamento para a consideração do inadimplemento antecipadamente, né? Ou seja, de forma antecipada ao vencimento, quando se tem certeza que o devedor não vai cumprir. Nós podemos até falar aqui de uma certa possibilidade, né, me parece, de inadimplemento antecipado também em decorrência da pandemia. Né? Se tem certeza que não vai ser possível, pelos elementos da contratação e pelo contexto, certeza não, porque daí nós teríamos a impossibilidade, né, de forma absoluta, mas se tem, né, elementos realmente significativos no sentido desse inadimplemento antecipado. A consequência, como eu mencionei no artigo 477, antecipação do cumprimento, e não havendo essa possibilidade de antecipação do cumprimento, então se daria a resolução do contrato. Aqui a Giovana perguntou do título do artigo do professor Bruno Miragem. Eu acho que é Notas sobre a Pandemia, está publicado na RT. Tá? Esse artigo circulou agora, né, há pouco, faz alguns dias, mas está publicado na RT, tá, online, se eu não me engano, RT online. Se vocês procurarem por Bruno Miragem, colocarem na pandemia e tal, tenho certeza que vocês vão achar. Desculpem não trazer a referência, mas eu me lembrei agora desse artigo do professor Bruno, que eu até li também, né, alguns insights, algumas reflexões que o Bruno traz no artigo, eu compartilho com ele também. Tá? Então, um artigo interessante, um dos artigos mais interessantes que eu vi até agora sobre especificamente essa situação da pandemia. Bom, seguindo com a nossa análise, né, nós vimos que em algumas situações a prestação ela não se torna impossível, nós não estamos falando de impossibilidade, mas se gera uma onerosidade excessiva nas prestações, né, uma onerosidade excessiva para uma das partes, ou uma desproporção nas prestações. Nós estamos diante aí realmente de uma alteração, de uma ruptura do sinalagma contratual, da reciprocidade entre as prestações. Quando a gente está falando de evento superveniente, tá, estamos falando aí de uma quebra do sinalagma funcional. O que é o sinalagma funcional? É esse equilíbrio, essa reciprocidade das prestações durante a execução do contrato, né, durante a realização das prestações. Então, um fato superveniente, como a pandemia, ocorre e esse fato acaba alterando essa reciprocidade entre as prestações. Nós temos alguns dispositivos no nosso direito que disciplinam essa situação de quebra do sinalagma funcional. No Código de Defesa do Consumidor, a onerosidade excessiva simples, né, o artigo 6º, inciso 5º, estabelece como direito básico do consumidor o direito de reequilibrar a prestação, né, o direito de modificar o contrato buscando esse reequilíbrio, e não precisa nem se estabelecer, né, um fato imprevisível extraordinário, né, ou seja, por isso a onerosidade excessiva simples, né, basta um fato superveniente que altere o equilíbrio, gere a onerosidade excessiva da prestação do consumidor, para o consumidor ter o direito de reequilibrar essa contratação e as prestações dessa contratação.
No Código Civil, nós temos 2 dispositivos que disciplinam a situação da onerosidade excessiva. O primeiro dispositivo é o artigo 317. Vocês desculpem às vezes que eu confiro aqui, porque eu vou conferir o chat para analisar as perguntas, eventuais perguntas, né? Até não quero me ater ainda nas perguntas, até depois eu posso responder algumas perguntas para vocês, para que a gente consiga vencer aí no tempo programado dessa palestra, né? Então, no Código Civil, retomando, nós temos a disciplina da situação de onerosidade excessiva em 2 dispositivos principalmente. No artigo 317, que fala da possibilidade de revisão quando, né, um evento superveniente posterior à contratação tornar a prestação do devedor desproporcional. Então, há, nessas situações, diante de um evento imprevisível e extraordinário, a possibilidade do juiz reequilibrar essa prestação, né? Se busca, em geral, indicar que as partes façam esse reequilíbrio, até porque as partes têm mais informações sobre esses elementos do equilíbrio contratual, mas, em algumas situações, diante do litígio, é o juiz que vai ter que estabelecer esse reequilíbrio da prestação, e o artigo 317 permite isso. Nós estamos aqui diante, e a pandemia se caracteriza. Eu acho que não tem muita discussão sobre essa caracterização da pandemia como um evento imprevisível e extraordinário. Além disso, nós temos a disciplina do artigo 478 do Código Civil, que também, diante de uma situação de onerosidade excessiva da prestação do devedor, é possível buscar a resolução por onerosidade excessiva. Aqui até tem uma discussão sobre a terminologia adequada, né, para essa forma de extinção em decorrência da quebra do sinalagma. O Código Civil fala em resolução. Eu prefiro particularmente compreender que a resolução decorre do inadimplemento, sobretudo, ou diante da impossibilidade, e a rescisão seria o termo adequado para situações de desequilíbrio contratual, mas o Código fala em resolução, né? Resolução por onerosidade excessiva. E aí, né, essa resolução por onerosidade excessiva, primeiro ela pode ser evitada, né? Se as partes reequilibrarem, se o credor, né, aceitar e as partes conseguirem chegar a um consenso, elas podem reequilibrar a contratação, as prestações e manter o contrato. Mas essa é uma possibilidade. Na impossibilidade de uma repactuação, a consequência é a resolução do contrato. Existe um princípio contratual, que é o princípio, né, que se fala muito hoje da manutenção, da preservação do contrato, que se deveria, quando possível, buscar a revisão pelo juiz do contrato, quando possível a revisão, em detrimento da resolução. Então, se fala muito da conexão com o princípio da função social do contrato, da manutenção, da preservação das contratações, até porque o contrato tem uma importância na economia, nas cadeias que se estabelecem. Então, também, né, se tem essa aplicação do princípio da função social, de seu subprincípio, que é o da preservação e manutenção dos contratos. Então, na análise de uma situação como essa pelo judiciário, se vai discutir muito essa questão, né? A preferência de uma revisão da contratação, quando possível uma revisão, em detrimento da resolução. A resolução seria o último remédio, vamos dizer assim, para os contratos em que se estabeleça a onerosidade excessiva da prestação. E mais, né, pessoal, aqui a gente pode ter certas contratações, voltando, né, àquele ponto que eu já tinha mencionado, em que a onerosidade se dá para ambas as partes, né, no contrato. É uma situação de perde-perde. As duas partes estão diante de uma onerosidade de sua prestação. As soluções serão as mesmas. Ou as partes revisam o contrato quando é possível uma revisão, elas alteram o contrato, né? Ou então se busca a resolução. Os remédios são os mesmos, mesmo numa situação de perde-perde. Talvez isso gere uma maior conflituosidade, ou talvez não. Talvez as partes se sensibilizem, né, diante de uma situação em que as duas estão perdendo, né, e a cooperação, né, a análise econômica fala muito dessa importância da cooperação,
E por isso a informação é muito importante nas relações. Essa é uma outra dica que eu gostaria de dar, né, a todos que estão, né, nos assistindo. Sei, inclusive, que, né, alguns colegas, né, que atuam na área, né, clientes e alunos, né, a informação ela é muito importante para incentivar a cooperação, né, demonstrando que é uma situação de perda recíproca, demonstrando que o equilíbrio é possível, essa repactuação ela é muito mais viável, vamos colocar assim. Tá? Gostaria de saudar, lembrei agora, né, saudar especificamente o professor Pedro, do Rio de Janeiro, da PUC-Rio, o professor Pedro Barbosa, seus alunos, né, ele me falou que ia indicar os seus alunos para assistir a palestra, né, então faço uma saudação especial ao professor Pedro, lá da PUC-Rio, né, e os seus alunos que estão aqui online assistindo essa palestra. Tá? Bom, uma questão interessante é sobre a fundamentação em relação às teorias que dão embasamento à aplicação do artigo 317 do 478. Né? Há uma preponderância na doutrina, na interpretação desses dispositivos à luz da teoria da imprevisão. Né? Uma teoria aí de origem italiana, francesa, né? Em que, né, se estabelece realmente que para se poder buscar tanto uma revisão quanto uma resolução do contrato nessas situações, o evento tem que ser imprevisível e extraordinário, efetivamente, e que gere uma onerosidade, né, uma desproporção na prestação. Mas muitos têm falado, né, autores e juristas importantes, também da teoria da quebra da base objetiva, né, aquela teoria nos ensinada pelo professor Karl Heinz, que compreende que, na verdade, o elemento essencial para a revisão ou para a resolução é a alteração das condições da contratação, das condições da base do contrato, né? A base do negócio jurídico. Essa teoria da quebra da base do negócio jurídico, teoria da quebra da base objetiva, né, do negócio jurídico, ela vai analisar de forma objetiva os elementos da contratação, a base sobre a qual se formou esse negócio, e verificar se esse evento superveniente ele quebra essa base do negócio, né? Ele rompe essas condições iniciais da contratação. Podemos falar, inclusive, da teoria da pressuposição de Winscheid, né, que também é referida por alguns autores, mas me parece que no direito brasileiro a discussão vai ficar muito em relação à teoria da imprevisão, né, como fundamento, e também uma aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico. Acho que a teoria da quebra da base ela funciona para explicar de uma forma mais tranquila o Instituto no Código de Defesa do Consumidor, e já no Código Civil existe essa divergência sobre a teoria. Tá? Seguindo ainda com a nossa análise, eu gostaria também de fazer uma reflexão sobre os contratos, as relações de consumo, né? No direito consumidor a gente não tem tanto essa diferenciação entre relação contratual e extracontratual, esse limite, né, e essa diferenciação é mais sutil nas relações de consumo, mas também uma relação com o direito da concorrência no mercado hoje. Tá? Por quê? Porque, e aí falando de um outro ponto importante, né, nós estamos numa situação de dificuldades em geral, né, o mercado está funcionando em condições anômalas, e nessas situações, certos players do mercado podem se aproveitar, inclusive, desse momento para aumentar arbitrariamente os seus lucros, elevar de forma arbitrária os preços. Né? E, diante disso, nós temos uma disciplina, tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto na Lei Antitrust, para essas práticas no mercado. Nós temos falado aí do exemplo do álcool gel, né? Mas existem vários outros exemplos em que, diante de uma situação de anomalia, né, no mercado, né, em função desse evento da pandemia, alguns contratantes podem querer se aproveitar nas relações de consumo, com impactos à relação de consumo, mais impactos à concorrência,
para elevar demasiadamente os preços de seus produtos, aumentar de forma arbitrária os seus lucros e, com isso, né, causando um prejuízo não só aos consumidores, mas o prejuízo ao consumidor acaba sendo um prejuízo ao mercado em geral. Tá? Diante disso, nós temos uma disciplina dessas situações, tanto no CDC quanto na lei antitrust. Né? O CDC, de forma mais específica, no artigo 39, inciso 10 do CDC, que considera a prática abusiva e veda essa prática, né, de elevar sem justa causa o preço de produtos e serviços. E aqui é um elemento importante, né? O sem justa causa. Porque uma situação é a seguinte, pessoal. Quando um fornecedor ele eleva o seu preço em decorrência das novas condições do mercado, dos novos custos que ele tem nesse mercado, então a elevação do preço ela é justificada. É possível ao fornecedor elevar o preço porque os seus custos aumentaram. Ele, por exemplo, tem dificuldade em alcançar matérias-primas. O preço da matéria-prima foi elevado, foi aumentado. O dólar aumentou, que é uma condição atual do nosso mercado. A contratação de transporte é mais difícil. Então, demonstrando que esse custo ele é maior, ou ele é muito maior, a elevação do preço é natural. E ela deve acontecer, e essa prática não é abusiva. Agora, se os elementos, né, de custo, principalmente, não se alterarem, e se eleva o preço simplesmente para aumentar arbitrariamente os seus lucros, se aproveitar dessa condição do mercado, aí nós temos uma prática abusiva que é vedada e pode gerar consequências, tanto em termos de responsabilidade civil, quanto inclusive penalidades por parte dos órgãos competentes. Né? Seja o CAD, o CAD, né? O conselho que tem essa possibilidade de disciplinar a concorrência no mercado, mas também a Senacom, por exemplo, ou o PROCON, a Secretaria Nacional do Consumidor, os PROCONs, né, em geral, têm a possibilidade de analisar essas práticas no mercado, né, e para essa análise é importante que se tenha essas informações sobre a cadeia de produção desse produto e, com isso, aplicar, inclusive, penalidades. Tá? Já a lei antitrust disciplina lá no controle de condutas, que nós chamamos na lei antitrust, no artigo 36, inciso 3º, veda, né, expressamente o aumento arbitrário dos lucros, né, pelos players do mercado. Então, esses dois dispositivos combinados, eles permitem, né, esse controle, né, e esse controle, pessoal, essa é uma ressalva importante. Tem até uma nota técnica, né, da Senacom, que saiu recentemente, defendendo, né, essa postura. É importante que se aplique aqui o que no direito da concorrência se chama de rule of reason, né, que é a regra da razão. Nós não vamos fazer uma análise per se. Aumentou o lucro, o preço do produto aumentou de forma elevada e por si só isso já é uma prática abusiva. Não, nós temos que analisar a cadeia, né, de fornecimento e verificar as condições dessa cadeia de fornecimento. A regra da razão exige isso, né? A consideração dos efeitos e a consideração dos elementos que geraram essa elevação do preço. Tá? Então, nesse ponto, nós temos que analisar, né, esses aumentos de preço, essa elevação do preço, e principalmente aquelas elevações consideráveis, e verificar as informações a respeito da cadeia de fornecimento. Na análise da cadeia de fornecimento, verificar se existe uma justa causa, né, o artigo 39, inciso 10º fala sobre isso, né, uma justa causa para a elevação do preço. Por quê? Porque em algumas situações no mercado anômalo, o preço deve ser elevado realmente, até porque o mercado deve funcionar de uma forma a considerar essa relação entre demanda e oferta e em relação aos custos que tem o fornecedor desses produtos. Então, a recomendação que eu daria nesse sentido, na análise da elevação dos preços, é essa. Né? Combinar o 39 do CDC com o 36 da lei antitrust e buscar informações aplicando a regra da razão
para avaliar realmente as condições daquele mercado relevante. Né? O mercado relevante, do jeito concorrencial, é aquele mercado em que se estabelece a concorrência desse específico produto. Tá? Tanto as informações da cadeia de fornecimento quanto do mercado relevante em si. Tá? Bom, seguindo nessa análise, agora falando da responsabilidade civil. Né? Eu falei que a parte da responsabilidade civil ela seria mais curta. Né? Eu vejo aqui que a gente está quase chegando às 11 horas. Eu tinha programado, né, 1 hora de palestra, talvez eu siga um pouquinho mais. Tá? Eu peço aí desculpas a vocês por talvez me estender um pouco além. Mas essa parte de responsabilidade civil eu vou apresentar algumas reflexões sobre as questões que envolvem a responsabilidade. Tá? A primeira delas é o seguinte, pessoal, eu considero que é possível uma responsabilidade pessoal pela transmissão em situações especiais. Tá? Ou seja, aquele que está infectado, que causa, né, por uma conduta às vezes dolosa ou às vezes por culpa grave, transmite o vírus a uma outra pessoa, uma coletividade, e gera com isso danos a essas pessoas. Tá? Eu sei que existe uma dificuldade muitas vezes com o nexo de causalidade, a comprovação com o nexo de causalidade, porque como o vírus, né, se transmite pelo ar, como várias pessoas podem estar infectadas, em muitas situações vai ser difícil de demonstrar esse nexo de causalidade, ou seja, que foi aquele sujeito que transmitiu aquela pessoa específica ou a coletividade em geral. Mas, em certos casos, é possível. A gente tem exemplos aí na mídia de situações recentes que certos indivíduos simplesmente desconsideraram, né, a sua infecção pelo vírus e de forma irresponsável e sem informar, transmitiram isso a grupos, a pessoas, né, em festas de casamento foram, ou fizeram outras atividades coletivas, né, sabendo que estavam infectados e sabendo que podiam causar esse prejuízo à pessoa. Se a gente não está aqui, às vezes, diante de um dolo específico, né, às vezes pode-se falar, inclusive, em dolo eventual. Né? A pessoa está pouco se lixando se vai infectar outros. Eu acho que essa é uma situação grave e me parece que nessas situações é possível responsabilizar esses indivíduos, principalmente quando se consegue comprovar esse nexo de causalidade. Aquela pessoa, né, esteve com as outras e de forma irresponsável. Diferentemente da situação em que a pessoa nem sabe que está infectada. Ela não tinha essa informação. Tá? Aí me parece que não há essa possibilidade. Tá? Já o outro elemento interessante ainda a ser considerado é o dano à coletividade. Tá? O dano à coletividade também, né, é possível se estabelecer. Aqui a gente pode falar, inclusive, do artigo 81, parágrafo único do CDC, quando esse prejuízo, né, por certas condutas, ele é causado a um grupo de pessoas, não uma pessoa de forma específica. É uma coletividade em geral. Então, certas condutas irresponsáveis podem gerar danos coletivos e é possível buscar essa responsabilização. Claro que sempre avaliando os elementos da responsabilidade, né? A dificuldade que se tem com o nexo de causalidade, né? Mas me parece que é possível essa responsabilização, sim. Seguindo com a análise da responsabilidade, ainda duas considerações que eu entendo que são relevantes. Né? A primeira, a responsabilidade do Estado. Eu acho assim, ó, pessoal, a responsabilidade do Estado, ela, pelos danos que vão ser ocasionados pela epidemia e tal, a princípio o Estado não tem responsabilidade em decorrência disso. Né? O Estado está buscando estabelecer as medidas que são necessárias para proteger as pessoas, para evitar com que os danos à saúde sejam elevados. Né? O Estado está tomando certas medidas. Claro que essas medidas elas são discutíveis. A gente tem todo um debate sobre o caminho a tomar nesse momento. Né, pessoal? Alguns defendem o isolamento,
mais efetivo, outros entendem que esse isolamento vai causar um dano pior à economia, e esse dano pior à economia vai trazer outras consequências graves em todas as áreas. Então, assim, o arranjo dessas medidas ele é muito discutido. E existem posições de experts nos dois sentidos, não, em mais de um sentido, vamos dizer assim. Tá? E nesses casos, não me parece adequado pensar que a escolha de uma ou outra estratégia que esteja fundamentada, né, em análises por experts, essa escolha do caminho não me parece que gere uma responsabilidade, até porque nós temos uma situação de incerteza de quais são as medidas a serem tomadas. Mas, né, me parece que de forma específica, né, em situações excepcionais, é possível se estabelecer a responsabilidade do Estado, né, principalmente pelo fato do serviço. Em condutas omissivas, por exemplo, em situações especiais em que se verifique que era possível adotar certa medida em relação ao tratamento de um paciente, que se negam, por exemplo, a um paciente infectado um tipo de tratamento e isso gere uma consequência grave. Análises, por exemplo, que decorrem de situações de pacientes que estavam numa situação de gravidade, chegam ao hospital, né, e existem leitos disponíveis e ele não é tratado, por exemplo, nós podemos estar diante de uma situação de responsabilidade, inclusive, do Estado, né, em decorrência do prestador do serviço público. A omissão aqui é um elemento importante. Nós devemos ter cuidado, até em informar isso às pessoas. A conduta omissiva, ela pode gerar consequências em termos de danos individuais ou coletivos, e isso pode gerar uma responsabilidade. Então, de forma geral, eu acho que não há uma responsabilidade do Estado pelas consequências da pandemia, mas de forma, né, e até pela adoção de certas estratégias, mas de forma específica, isso pode acontecer. Né, demonstrado que houve falha no serviço, né, o fato do serviço pela falha no serviço, né, e existe já a jurisprudência consolidada nesse sentido, da possibilidade de se discutir a responsabilidade do Estado com base nessa falta, e principalmente nas situações de conduta omissiva nessa atuação. Tá? Bom, já nas relações de consumo, tá, nós temos também um entendimento que eu já manifestei aqui, né, que o fortuito externo, né, que não está na margem de atuação do fornecedor, ele a princípio não gera a responsabilidade do fornecedor. Como a pandemia é um fortuito externo, ele decorre de um evento externo à atividade do fornecedor, a princípio nós não teríamos responsabilidade dos fornecedores. Né? E a força maior, nesse caso, excluiria essa responsabilidade pela exclusão do nexo causal. Né? Então, nas diversas atividades que são prestadas, um evento de pandemia é um evento externo a essa atividade e, portanto, pode excluir essa responsabilidade, porque se determina com isso, né, a ausência de nexo causal, né, com a força maior em relação ao dano que foi gerado. Contudo, isso é importante colocar, né, isso não exclui os deveres do fornecedor que decorrem da boa-fé objetiva. Isso quer dizer o quê? Que o fornecedor pode até não ter responsabilidade, né, pelos prejuízos que são causados pela pandemia aos seus consumidores, mas os fornecedores têm um dever de cuidado, de informação, né, de proteção dos seus consumidores, né, nas relações de consumo. Então, o dever de informar, o dever de proteger, né, em algumas situações, o dever de cooperar. Eu acho que esse é um dever muito importante dos fornecedores. Cooperar é o que a gente viu agora com a questão das transferências, né, das passagens aéreas, a possibilidade de transferir, né, ou de remarcar, esse é um elemento importante. Né? Cooperação. Vejam, pessoal, uma situação de perde-perde. As duas partes estão perdendo, mas o fornecedor muitas vezes tem condições de cooperar, de proteger o seu consumidor. E a boa-fé exige essa conduta de colaboração nas relações, né, que se estabelecem no mercado, as relações de consumo que se estabelecem no mercado. Bom, pessoal, seriam essas as minhas principais considerações. Eu vejo que tem algumas perguntas aqui, eu vou buscar responder algumas delas, das últimas, né? Deixa eu
Deixa eu analisar aqui as últimas perguntas que foram estabelecidas e aí eu posso depois responder de uma forma mais específica a essas perguntas. Posso responder aqui, Rosane? Professor Dr. Rafael Dresch, gostaria, né, de primeiramente parabenizá-lo por essa excelente aula, né, sobre a questão aí dos contratos da responsabilidade civil diante do Covid. O senhor foi muito didático, muito claro, realmente assim, momento ímpar aqui na Ambra. Muito obrigada mesmo. Algumas perguntas estão chegando, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelas mídias sociais e também aqui no ambiente do Connect. E antes de eu realizá-las, eu gostaria só de tirar uma dúvida e trocar uma ideia com o senhor sobre um assunto. Recentemente, anteontem, parece que está tramitando aí, começando a tramitar no Congresso, um projeto de lei do deputado Gil Cutrim, o projeto 737 de 2020. Eu até vou colocar aqui para quem tiver interesse. Na verdade, esse projeto, de acordo com o teor que eu li, esse deputado ele propõe que, em virtude do estado de calamidade pública, justamente nessa perspectiva de que o Covid atinge tanto o fornecedor como também o consumidor, sejam suspensos aqueles deveres de ressarcimento, reembolso do fornecedor em face do consumidor, se for motivado, né, se o não cumprimento for motivado aí pela situação de calamidade pública. E eu queria saber isso, né, justamente qual é a posição do senhor diante dessa situação. Porque, na verdade, o que parece que vai acontecer é uma chuva de pedidos de reembolso, de cancelamento, né, de contratos envolvendo os consumidores aí, principalmente também não consumidores, os contratos paritários. E como você vê essa questão dessa alegação por parte do fornecedor, que ele também não vai ressarcir, ou imediatamente vai ser suspenso, vai deixar para um momento futuro esse reembolso, por aquela questão até dele se manter no mercado. Só tem alguma posição? Mas, né, eu queria saber uma opinião do senhor a respeito. Obrigado pela pergunta, professora Rosane. A minha opinião é que nós devemos buscar o equilíbrio nessa relação. Eu já mencionei isso na palestra, né? Eu acho que simplesmente eximir a responsabilidade do fornecedor não é o melhor caminho, né? Até porque a gente viu pelas regras em geral do nosso direito privado, né, que remontam ao direito romano, a consequência da impossibilidade é uma resolução, né? Então, eventualmente, prestações iniciadas, elas devem retornar quem prestou. Então, se o fornecedor não for fornecer e o consumidor já pagou, ele tem o direito a ter o seu ressarcimento. A gente não pode reinventar a roda aqui, né? Esses institutos eles são construídos por mais que séculos, milênios, né? A gente tem essa possibilidade, essa análise dos contratos, sobretudo, que é estabelecida desde o direito romano, né? Então, simplesmente eximir a responsabilidade e jogar o prejuízo todo para o consumidor não me parece que é a melhor solução. Me parece que a melhor solução é buscar esse equilíbrio. É o que aconteceu, se eu não estou enganado, nas situações das passagens aéreas agora, né? Através de uma indicação da Senacom, né, se conseguiu chegar a uma solução consensual aí com as companhias, para que as companhias remarcassem, para que as companhias eventualmente devolvessem os valores recebidos. Eu acho que esse é o melhor caminho, né? O caminho simplesmente de desonerar. Claro que as empresas terão dificuldades, mas os consumidores, né, os pequenos, muitas vezes, terão, e às vezes os pequenos fornecedores terão dificuldades maiores ainda. Então, essa busca do equilíbrio, mesmo em situação de perde-perde, é importante. Sim, inclusive, fazendo um gancho com essa pergunta, eu tenho aqui uma pergunta que chegou via Facebook, do André Dantas Coelho. Obrigada, André, por participar aqui conosco, seja muito bem-vindo. Ele faz justamente essa pergunta, se a questão do enriquecimento sem causa, né, pode fundamentar um pedido de rescisão ou de
revisão dos contratos, né? E ele faz essa pergunta aí para o senhor. Assim, eu acho que o enriquecimento sem causa, ele é aplicado de forma subsidiária no nosso direito, né? Ou seja, nós só temos a aplicação do enriquecimento sem causa, o Código Civil estabelece, né, essa regra, nas situações em que não houver uma disciplina pelo direito contratual, né, ou pela responsabilidade civil, né? Nós estivermos numa situação que não é nem uma situação negocial, contratual especificamente, né? Não se pode disciplinar as responsabilidades com base nas regras contratuais e nem se pode disciplinar a situação com base na responsabilidade civil. Então nós temos uma situação, né, suplementar em que não há elementos de responsabilidade civil extracontratual, não há responsabilidade contratual e aí se pode buscar a aplicação do enriquecimento sem causa. Eu não descartaria essa possibilidade, né? Talvez nós podemos encontrar alguma situação em que, né, não existe uma relação contratual, então não se disciplina pelo contrato, não se fala em responsabilidade civil, porque não há um ilícito e um dano, mas aí nós temos uma situação de uma ação de uma parte que, né, um locupletamento de uma parte em detrimento de outra parte. Isso pode acontecer, mas é residual na minha compreensão. Certo. Algumas perguntas, né, várias estão chegando, eu agradeço a todos vocês que estão participando e realmente desse momento, e elas questionam justamente essa questão da responsabilidade civil do Estado, né? Estou tentando aqui encontrar um denominador em comum. Então, na sua palestra, né, o senhor colocou, só para ficar um pouco mais claro, o senhor entende que o Estado realmente só pode ser responsabilizado pela contaminação do Covid de determinada pessoa se realmente for provado, né, uma ação, né, dolosa ou culposa, né? Seria nesse sentido, não objetivamente. Só para deixar um pouco mais claro. Não, no caso do Estado, né, o que eu acho? Eu acho que assim, responsabilizar o Estado pela pandemia em geral, acho que eu vi até uma pergunta ali da conduta do presidente, né, por exemplo, que é o tema da hora, né? Eu acho que a princípio é muito difícil, tá? Até porque existem estratégias para enfrentamento da pandemia que são discutidas, né? E com estudos, né, num sentido ou no outro, né, alguns entendendo que deve ser buscado um isolamento o máximo possível, sobretudo nas fases iniciais, outros entendem que não, que deve se isolar apenas os grupos de risco, e existe uma grande discussão sobre os impactos disso na economia. Então, a adoção dessas estratégias, né, gerais pelo Estado, eu acho que por si só não geram responsabilidade. Tá? Agora, em casos específicos, tanto a danos individuais, né, de uma pessoa, né, de um infectado, de um doente, né, mas também às vezes de coletividades em que se demonstra que naquela situação o poder público, né, pelo fato do serviço público, né, ou seja, uma falha no serviço prestado, era possível, por exemplo, dar atendimento a uma pessoa, a um grupo, e não foi dado. Houve um erro, né, de procedimento. Nessas situações, me parece que é possível discutir a responsabilidade do Estado lá com base na previsão constitucional 37, mas agora falar de uma responsabilidade geral por estratégias que são tomadas pelo poder público, até porque existe uma incerteza sobre isso, eu não diria que seria possível, pelo menos com as informações que nós temos nesse momento. A não ser que se chegue informações de, não, se tinha informação clara ou consequências que deveriam ser adotadas tais medidas e de forma omissiva não foi. Aí a gente está falando de uma outra situação, tá? Mas em princípio eu não falaria de uma responsabilidade geral do Estado pela pandemia. Sim, inclusive o Gonçalves Lima, via YouTube, ele reforça essa pergunta, né? Então, se eu for infectado em um hospital, o Estado ele não vai ser responsável objetivamente? A pergunta do Gonçalves Lima. Se não houve falha no serviço, eu acredito que não, né? Porque a infecção pode se dar de várias formas, né? Pode ter contato, às vezes o próprio sujeito que está atendendo, né? A gente tem visto muito na Itália, né? Uhum. Os médicos, os enfermeiros infectados, alguns morrendo, né? No exercício da sua atividade.
mas não há um erro por parte das autoridades para os prestadores de serviço, não há uma falha, não há dó, não há culpa. Me parece que nessas situações é diferente. Agora eu lembrei de uma situação que poderia gerar um tipo de responsabilidade do Estado na minha visão. Tá? É o que aconteceu na China. Tá? Eu acho que aconteceu na China é uma situação que poderia gerar a responsabilidade do Estado. Porque o que aconteceu na China? Na China se tinha informações sobre a pandemia e essas informações foram omitidas por certo período. Uhum. Esse tipo de conduta, que realmente se caracteriza por um fato na prestação do serviço público, isso, na minha visão, pode gerar responsabilidade. Agora, escolhas de estratégias diferentes, na minha compreensão, não. Inclusive, foi essa até a colocação da Mariana Moraes, né, sobre a questão do governo chinês, justamente nesse sentido. Obrigada, Mariana. Chegou também uma pergunta sobre como ficariam as questões fiscais do Estado, do Márcio Tavares via YouTube. Márcio, eu te convido a estar presente na palestra de hoje, às 19 horas. Nós vamos ter uma palestra justamente do professor Jorgenor Franco Neto. Ele vai tratar das medidas fiscais e o estado de calamidade no combate ao coronavírus. E ele é um professor aqui da Ambra e ele vai ministrar essa palestra para a comunidade. Então, ela está mais próxima a esse tema. Eu vou pedir para você participar e agradeço a sua colocação e vou te aguardar lá. E, professor Rafael, agradeço demais a sua presença aqui hoje. A palestra foi realmente excelente. Agradeço a cada um de vocês, mestrandos, graduandos, os alunos do professor Pedro, todos que não são da Ambra, sejam bem-vindos aqui à Ambra, à comunidade, todos os estudantes, e realmente foi um momento ímpar de muito aprendizado para todos nós. Obrigada mesmo pela oportunidade. Vou encerrar a palestra e agradeço então. Deixa eu agradecer só, Rosane, agradecer a todo mundo que esteve presente. Eu vi que estourou o limite aqui do nosso sistema, tivemos que ir para o YouTube. É uma satisfação poder estar aqui com vocês novamente, com tantas pessoas conectadas, colegas, professores, colegas, advogados, alunos. Uma saudação especial aos alunos que estão assistindo, aos meus alunos também, meus mestrandos, os doutorandos, que são meus alunos lá no Rio Grande do Sul também. Todos eles, um grande abraço aos amigos, e aqueles que eu não conheço ainda, o meu abraço. E eu queria deixar um recado para todos, que é o seguinte, pessoal: independentemente da sua compreensão da pandemia, acho que todos aqui estão bem cientes que nós estamos vivendo um momento diferente para a nossa geração. É uma pandemia mundial, muitas pessoas estão morrendo, muitas ainda vão falecer. O impacto econômico em todos os cenários ele será grande. E o que eu peço a vocês tenham calma, raciocinem, inteligência, atuem sem pensar de forma ideológica, pensem no problema, enfrentem o problema, analisem as informações e enfrentem os problemas. Fiquem em casa nesse momento, sobretudo. Se cuidem dos seus parentes, dos seus amigos idosos que têm uma idade em que as consequências são mais graves. Isso é muito importante. A pandemia vai passar, nós vamos nos manter aqui, mas realmente, para mitigar essas consequências e poder lidar com elas, nós temos que adotar certas medidas e pensar de forma estratégica como atuar nesse momento. Eu falei para vocês muito sobre cooperação. Acho que a cooperação não é só contratual. A cooperação ela deve ser de todos na sociedade. Cooperação, solidariedade, e nós vamos passar por ela. Obrigado a todos pela presença e pela audiência. Obrigada, professor. Então, vou encerrar aqui a nossa palestra. Um grande abraço a todos e bom dia.